Olá! E aí, vamos para mais uma aula. Hoje vamos fazer uma anatomia do release, baseada aqui no Releases Anatomy, sacou? Sabia que eu ia te pegar. Bom, vamos entender um pouquinho da estrutura de um release. É uma estrutura já mais anatômica mesmo, né? A gente vai falar de conteúdo depois, tá bom? O primeiro, anatomia. Qual que é a definição de um release? Eu acho que é sempre importante a gente reforçar qual a definição de um release. Ele é um material informativo distribuído aos jornalistas para servir de pauta, orientação ou ser veiculado completo ou parcialmente de maneira gratuita. Quero chamar a atenção aqui para três termos aqui já, nesse primeiro momento. Material informativo, ou seja, o conteúdo do release tem que ser um conteúdo de notícia. O material que é enviado para os jornalistas para servir de pauta ou orientação, ou seja, então nós estamos mandando uma informação para os jornalistas para que ele se oriente, para que ele entenda isso como uma pauta, para ser veiculado completa ou parcialmente. E aqui eu vou adicionar mais uma palavrinha que eu achei que é importante, de maneira gratuita. Então não há negociações financeiras envolvendo release. Se você conhece alguma negociação financeira envolvendo release, você denuncia, porque é uma prática ilegal, não é correto, não é ético, a gente não paga para que o release seja publicado. Se você está pagando para que o release seja publicado, é uma situação sua, você que decide isso daí. Mas, normalmente, assessores de imprensa precisam ter competência suficiente para mandar uma informação aos jornalistas para servir de pauta e aí ser veiculado completa ou parcialmente de maneira gratuita. Para Maria Elisa Coplin Ferrareto e Luiz Arthur Ferrareto, o release é uma proposta de assunto, um roteiro, tá? Não significa exatamente que ele tenha que seguir. Pode ser que ele siga, pode ser que ele siga parcialmente, pode ser que ele siga completamente. Mas sempre, aqui, do ângulo de quem o emite. Lembra sempre, quando a gente tratou disso aqui, da questão do ângulo de quem emite, lembra sempre da notícia institucional. Quando eu ensinei para vocês que a notícia institucional tem que ser apresentada a partir da ótica da empresa, ou seja, do ângulo de quem está emitindo a informação. Então, essa é a definição de um release, definição mais clássica de um release. Qual que é a estrutura básica que ele tem que ter para a gente poder, na redação, para a gente poder identificar esse release numa boa e ser bem recebido? E se eu quiser continuar a minha informação ali, se eu quiser continuar se eu quiser usar isso como uma pauta, se eu quiser usar isso como uma sugestão, se eu quiser aprofundar nisso, eu vou conseguir. A estrutura básica de um release tem pelo menos aí 5 elementos. Ele tem que estar num papel timbrado. Papel timbrado é aquele papel que tem o nome da sua empresa, o nome do lugar, ou da sua empresa, ou da personalidade para a qual você está fazendo assessoria. Tem que ter nesse papel timbrado um cabeçalho. Esse cabeçalho está indicando que é uma assessoria, já vou mostrar. Tem que ter um rodapé para indicar o endereço da sua empresa, mesmo que ela seja um endereço online. Tem que ter indicação de fotos e legendas, porque é importante que, se você mandou foto, você tem que mandar a foto bem marcadinha ali, foto 1, foto 2, foto 3, e cada foto desse tem que ter tua legenda com crédito do fotógrafo que fez. Tem que ter uma assinatura. O que é assinatura? Toda notícia, gente, tem que ser assinada por alguém. A notícia não pode ser filho de chocadeira, né? A notícia tem que ter um autor. Então, todo release tem que ser produzido por alguém e esse alguém tem que assinar esse release, tá? Se você optar por assinar apenas da assessoria de imprensa, não tem problema, não acontece, não quer dizer que você vá perder foco com isso. Mas quando você assina o nome, você dá mais credibilidade para o release.
Um release tem que ter especialmente título linha fina, gente, ele não pode prescindir disso, porque é pelo título e pela linha fina que o jornalista já se orienta se ele quer continuar ou não com essa informação. E um release tem que ter contatos caso o jornalista queira se aprofundar um pouco mais na informação, beleza? Então essa é uma estrutura básica, assim, física, tá? Uma padronização mais visual. Quando eu olho de longe um release, eu consigo enxergar um papel timbrado, uma indicação de foto legenda, uma assinatura, título linha fina e também os contatos que eu vou trabalhar, tá? O critério de aceitação do release pelo jornalista. Todo jornalista, ele só vai aceitar esse release, se ele for de interesse público. 2, se ele for uma novidade naquele momento ligada ao cenário em que ele está trabalhando agora. Então, por exemplo, está todo mundo falando do coronavírus? Cara, se for uma novidade ligada ao coronavírus, pode crer que esse release vai ser muito bem aceito pelo jornalista. Tem que ter disponibilidade de assunto, fontes e condições específicas a cada meio. O que significa isso? Às vezes eu mando um release para uma empresa, para um jornal, ou para um site, ou para uma emissora de TV, e eu tenho que ter nesse release a disponibilidade de fontes, caso o jornalista queira complementar mais, caso ele queira avançar naquele assunto, tem que ter mais informações disponíveis e tem que ter mais fontes, caso ele queira. Você já indica isso no próprio release, tá? E também no próprio release, eu já posso indicar que, por exemplo, uma emissora de televisão, se ele quiser fazer aquela matéria que eu estou sugerindo para ele, que ele ofereça, que ele vai ter a certeza de que ele vai, que quando a equipe chegar, haverá imagem para isso, haverá movimento, haverá uma condição específica para aquele meio televisão poder gravar. Porque, cara, eu já recebi vários releases em que o assunto era super legal, mas e a gente até chegava a pautar, mas quando chegava lá no lugar, era uma salinha muito esquisita, não acontecia nada direito. Então eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer um VT de TV, né, de televisão, sem eu ter nada, sem eu ter movimento, sem eu ter espaço? Enfim, não dá para a gente produzir sem essa condição específica de cada meio. E o release tem que estar adequado editorialmente também. Então, quer dizer, se eu tenho um jornal que é mais diário, meu release tem que estar com uma pegada mais factual. Se o meu release vai ser para uma revista, ele pode ter uma pegada mais de reportagem, uma notícia, uma reportagem um pouco mais aprofundada, mais de perfil, algo que não seja tão datado. Enfim, eu tenho que pensar para quem que eu estou mandando. Um erro muito grande, gente, muito grande mesmo, é você mandar o mesmo release, com a mesma adequação editorial para todos os veículos. Você está, na verdade, acertando um e errando outros 4, 5 que você mandou também, né? Então, não dá. Eu tenho que perder um tempo, na verdade, mas aí eu falo perder, mas na verdade eu estou ganhando um tempo, né, em fazendo adequações editoriais no release, que não significa que eu tenha que escrever de novo, mas eu faço algumas adequações editoriais para eu poder fazer com que esse release seja bem aceito por parte dos jornalistas, ok? Um release padrão, ele é um release, a gente chama de release padrão, aquele release usado em ações muito rotineiras. Ele é sintético, ele é muito objetivo, ele trata apenas de um tema, predomina a informação dele sobre os fatos, os produtos e os eventos. Ou seja, eu vou produzir um release bem básico. Esse release bem básico, a estrutura dele, a gente vai... Bom, vamos lá. Aqui, ó, esse aqui é um release padrão, tá? Isso é um modelo de release padrão que eu estou mostrando para vocês. A Meredith está aqui, ela está olhando para o release e está mostrando para você como é que tem que ser feito. Olha aqui, ó. Aqui em cima tem um cabeçalho. Nesse cabeçalho, o que eu faço nele? O que eu coloco nele? Normalmente o nome da empresa, que é um exemplo aqui da empresa Facop, né? Aqui tem uma indicação, gente, aqui tem uma indicação importante, ó. Eu sempre escrevo o nome release. Por que eu escrevo o nome release e deixo ele destacado? Eu escrevo o nome release porque o jornalista, quando recebe esse papel, quando ele abre esse papel lá no e-mail dele, ele já tem que entender que é um release, não é um comunicado, não é uma carta, não é um currículo, não é qualquer outra coisa que estão mandando para ele. Então, normalmente, o nome da empresa e o nome escrito release em cima já vai ajudar bastante. Depois você perceba que tem aqui, ó, o nome da assessoria, o nome da empresa de novo, aí vem a indicação de quem faz.
Então, olha aqui, no caso aqui da Facop, tem um estagiário, então vem o nome do estagiário, vem o telefone dele, vem o e-mail. Embaixo vem o coordenador. Quando é numa empresa normal, sem ser uma empresa aqui acadêmica como a nossa, que trabalha com isso, com estagiário, a gente coloca também o nome do chefe da assessoria aqui embaixo. E vem, ó, Roberto Mancuso, coordenador MTB, coloca o número do Ministério do Trabalho, por quê? Credibilidade para que as pessoas possam enxergar isso daí, credibilidade. Telefone, bonitinho, e-mail. Então aqui, ó, nesse caso aqui, no caso cada assessor de imprensa de uma empresa, ele vai ter um chefe só, mas cada assessor de imprensa troca seu nome aqui em cima. Depois você pode perceber que o release padrão já vem, então, com um título, tá vendo, ó? E eu coloco o título corpo 14, porque eu quero destacar um pouco mais, então, em relação a todo o texto do release, ele vem com um título mais destacado. Depois vem a linha fina, que eu destaco também, colocando essa linha fina em itálico, só que eu diminuo um pouco o corpo, vai para corpo 12, para que ele possa não confundir muito com o título. Depois vem a assinatura, lembra que eu falei para você que tem que ter assinatura, nesse caso aqui, ó, por Heloísa Ramado, estagiário de assessoria de imprensa, Facop, corpo 10, não precisa ser tão grande essa fonte. Heloísa Ramada, sim, aquela jornalista, repórter da TV Fronteira, que é para você ver que ela foi assessora de imprensa aqui na Facop, foi estagiária, né, de assessoria de imprensa aqui, já faz um tempinho, sim, não estou chamando ela de velha, mas já faz um tempinho. E a Elo agora é a nossa repórter na TV Fronteira, muito orgulho. E depois vem a indicação de foto com crédito de quem fez a foto, importantíssimo, importantíssimo. Todos os veículos de comunicação pedem crédito nas fotos, tem que ter crédito. Você indica também a legenda da foto, porque o jornalista não é obrigado a ficar descobrindo qual foto é qual e o que significa cada foto daquela. Então você já manda com legenda, ok? Ó, você tá vendo que de todos aqueles elementos que eu falei lá em cima, a gente já falou do cabeçalho, já falou do título, tem a linha fina, tem a assinatura, tem indicação de foto. Aí vem o texto, né? Que o texto aqui no caso é um Arial corpo 12, mas a gente não vai trabalhar esse texto exatamente agora, beleza? Então assim, no fundo, o que acontece é que nós vamos trabalhar depois o conteúdo jornalístico do texto, mas ele vem com um texto normal aqui no corpo 12, beleza? Então é isso, ó, nessa parte de cima aí. Vamos para outra parte de baixo agora. Você vai ver aqui, ó, passa o texto, né? Aí você vê, lembra que eu falei assim, que tem que ter contato e outras informações para entrevistas? Vem aqui o nome de uma fonte que você escolher. Pode ser você mesmo, assessor de imprensa, como pode ser também uma outra fonte. Gente, tem que lembrar sempre de avisar a fonte que você mandou o nome dela para o jornalista. Senão ela é pega de surpresa e fala assim, ai, não tô nem sabendo. Aí fica um negócio super chato, né? Mas tá aqui, ó, contato. E aqui no final, lembra que eu falei também para você, olha só, tem um rodapé com o endereço da empresa para que as pessoas saibam que ela existe de verdade. Então aqui, ó, o endereço certinho, bonitinho, com telefone, CEP. Não é assim, ninguém vai usar esse endereço direito para fazer, a não ser que queira mandar algum produto para você, mas no fundo, isso aqui serve um pouco mais para a credibilidade do trabalho dos jornalistas. Beleza? Então assim, ó, essa é a estrutura básica visual que eu tenho que ter em um release. Essa estrutura básica visual de um release, então ela está aqui disponível para a gente poder aprender. Lá no aprender eu acabei de colocar lá para vocês uma máscara de release para que vocês possam usar também de padronização no seu trabalho, nos trabalhos que a gente vai fazer. E se você um dia já sair daqui e quiser ser um assessor de imprensa, já tem uma máscara lá disponível, só trocar os nomes. Beleza, pessoal? Valeu então, grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu!